Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu, pastor Rodrigo, tenho uma mensagem, uma palavra de Deus. Em seguida, eu quero fazer uma oração pela sua vida, pela sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Você que precisa de uma restauração, uma transformação, um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua vida espiritual. Muitas vezes você tem enfrentado uma crise, uma guerra muito grande e os problemas começam dentro de você. Problemas internos, coisas que precisam ser resolvidas diante de Deus. E olhe bem, os milagres, a mudança, as bênçãos de Deus acontecem na nossa vida. Nós vemos o sobrenatural de Deus acontecer quando nós, meus irmãos, restauramos o altar. O altar, meus irmãos, é a nossa espiritualidade, é a nossa vida com Deus que precisa ser restaurada, alinhada todos os dias da nossa vida. Amém? Antes de eu ler aqui a palavra e continuar aqui a mensagem, quero pedir para você, se não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, participe aqui diariamente das orações, da palavra de Deus. E eu creio que Deus tem muito para fazer na sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero ajudar você. Ajudar nessa caminhada, nesta luta, nesta batalha que você tem enfrentado. E eu creio que se você acreditar, tomar posse, se você estiver aqui, meus irmãos, com fé, acreditando, algo poderoso irá acontecer na sua vida. Não importa o que seja. O importante é a atitude, é a fé, é a convicção de mudança. É a entrega, é a obediência. Você dizer, eu quero uma mudança. Eu quero que algo aconteça na minha vida. Vai ter um sacrifício, vai ter um custo? Vai. Tudo na nossa vida, meus irmãos, para acontecer uma mudança, um milagre, há um preço, há um custo. Vai haver batalhas, confrontos, vai haver, meus irmãos, guerras espirituais, mas há milagre, há mudança, há transformação todos os dias das nossas vidas. E se você crer, você verá algo grande da parte de Deus acontecendo na sua vida. No livro de 1 Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 22, fala sobre Elias e os profetas de Baal. A nação de Israel, meus irmãos, estava sofrendo uma grande crise. Israel estava sofrendo uma grande crise. Um misticismo religioso, uma corrupção moral, religiosa, ética dentro de Israel. A corrupção, a idolatria, o pecado estava, meus irmãos, tomando conta. Acabe, que era o rei de Israel, aquele, meus irmãos, que poderia tomar atitudes, e defender a nação de Deus, do Senhor, em santidade. Acabe fez o quê? Acabe, meus irmãos, abriu as portas para a idolatria. Isso mesmo. Casou, meus irmãos, com uma idólatra chamada Jezabel. E assim, meus irmãos, trouxe uma grande contaminação para todo Israel. E o que aconteceu? Não havia mais milagres, não havia mais prosperidade, não havia mais bênçãos. Os céus tinham se cerrado, tinham se fechado. Isso mesmo. A crise era grande, as lutas eram grandes. O que reinava não era a paz, eram as guerras, eram as discórdias, era o mal que estava ali reinando e o povo, meus irmãos, se corrompendo pela idolatria e o pecado, meus irmãos, que ali habitava. Elias, meus irmãos, profetiza sobre Israel, dizendo que não haveria chuva sobre Israel durante 3 anos e meio, segundo a palavra dele. Tudo, meus irmãos, pelo desvio, tudo, meus irmãos, pelo pecado que estava ali acontecendo no meio daquele povo, da nação de Israel.
Após a palavra de Elias, acontece, meus irmãos, uma grande crise seca em todo Israel. Uma grande crise e seca. Passando os 3 anos e meio, havia uma grande procura por todos os lugares, por Elias, para o matarem, para o prenderem, porque meus irmãos culpavam a crise, a seca, a miséria que estava ali acontecendo, culpavam a Elias. Mas Elias, meus irmãos, apenas denunciou e profetizou, meus irmãos, sobre Israel. Porque, meus irmãos, não há como Deus operar milagres. Não há, meus irmãos, como Deus fazer maravilhas, se nós, meus irmãos, não estivermos alinhados à vontade do Senhor. É preciso que venhamos nos alinhar à vontade de Deus. E alguém diz assim: pastor, mas o que eu faço? O que eu preciso fazer? Primeiro é fé, coragem, atitude. Ah, pastor, vai ter uma guerra, uma luta, vai ter problemas, não é fácil. Mas, meus irmãos, quando a gente está, meus irmãos, disposto a ter uma mudança, a ter um milagre, uma transformação, a dar um basta, não importa o esforço, o sacrifício, a luta, mas todo o esforço, sacrifício que nós estamos fazendo não será em vão. Só será em vão se você estiver fazendo, meus irmãos, apenas por fazer, sem isso mesmo, compromisso com Deus, né? Compromisso com o próprio Jesus Cristo. Mas se você estiver convicto, rendido, fazendo para Deus, para o Senhor, crendo numa mudança, crendo que Ele é quem vai te ajudar, Ele é quem vai te recompensar, Ele é galardoador daqueles que o buscam, isso mesmo. E tomar esta atitude, você verá e irá colher grandes milagres e benefícios de Deus na sua vida. Ah, pastor, vou passar um deserto, não importa. Ah, pastor, vou enfrentar lutas, não importa. Tome atitude, entregue a sua vida para Jesus Cristo. Busque uma nova vida, alinhada agora à palavra de Deus. Olha o que aconteceu com este povo. Olha a situação que eles se encontravam. Tudo porque eles tinham abandonado a palavra, os preceitos, os mandamentos do Senhor. Tinham abandonado, meus irmãos, a aliança que eles tinham com Deus de Israel. E assim, meus irmãos, tinham se voltado para a vontade deles, tinham se voltado para os ídolos, para o pecado, para a corrupção, a idolatria, que ali, meus irmãos, estava sobre o povo de Israel, né? Tudo causado e provocado também por Acabe, né? E a mulher que ele casou, que se tornou-se rainha, chamada Jezabel. E aqui, meus irmãos, Elias, depois dos 3 anos e meio, Elias, meus irmãos, ele regressa, né, de Sarepta e se apresenta-se para Acabe e manda, meus irmãos, juntar todo o povo, isso mesmo, de Israel no Monte Carmelo. Todo o povo, isso mesmo. Todos eram para subir até o monte, que lá, meus irmãos, haveria um desafio lá a ser mostrado ao povo. Como também Elias mandou convocar todos os profetas de Baal, aqueles que levavam a corrupção, a imoralidade, a idolatria, todos eram para subir lá. E Elias queria mostrar, meus irmãos, que só havia um Deus em Israel. Não havia espaço, meus irmãos, para Deus e para Baal. Não há, meus irmãos, comunhão entre a luz e as trevas. Não há acordo, meus irmãos, entre a minha vida em santidade com Deus e com a vida, meus irmãos, mundana deste mundo, de forma nenhuma. Não há, meus irmãos, acordo entre a luz e as trevas. Não há acordo entre as obras do Espírito e as obras da carne, de forma nenhuma. E se nós, meus irmãos, escolhemos servir ao Senhor, nós devemos, meus irmãos, seguir a palavra, a luz, os mandamentos, isso mesmo. Lutar constantemente, combater isso mesmo, a cultura deste mundo, combater, meus irmãos, o pecado deste mundo, combater, meus irmãos, tudo aquilo que a gente sabe que não condiz com a nossa vida para servir a Deus. Quando éramos, meus irmãos, do mundo, pensávamos, agíamos, vivíamos como meus irmãos do mundo. Mas hoje, meus irmãos, se nós somos da luz, devemos, meus irmãos, viver
como filhos da luz. Temor, santidade, isso mesmo. Pureza, verdade, isso mesmo. Entrega, obediência à vontade e à palavra de Deus. E Elias, meus irmãos, manda chamar. Elias manda chamar e convocar todos, o povo de Israel, que tinham se corrompido, como também, meus irmãos, mandou levar lá no Monte Carmelo todos os profetas de Baal. Isso mesmo. E ali, meus irmãos, aconteceu o maior desafio que você possa imaginar. Isso mesmo. Entre um único homem que orava ao Deus Todo-Poderoso, contra, meus irmãos, ali, as centenas de profetas de Baal que estavam corrompendo Israel. Isso mesmo. Só de Baal é 450 profetas, mais 400 de Azerá, né? Se somar aí dava 850 profetas que estavam agora corrompendo os costumes, corrompendo a palavra, corrompendo a santidade do Deus Todo-Poderoso. Isso mesmo. E se a gente olhar, meus irmãos, não é diferente. Baal é o sistema deste mundo hoje. Baal é o sistema deste mundo. O sistema, meus irmãos, corrompido, injusto, pecaminoso. Baal, meus irmãos, é a imoralidade que nós temos visto neste mundo. Baal, meus irmãos, é a indução para o pecado, isso mesmo, para a idolatria, para tudo que não agrada a Deus. E nós devemos escolher, né? A que Deus nós servimos? A Baal ou ao Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo de Israel? Agora existe, meus irmãos, aqui um detalhe. Esses 850 profetas, né? Eles concordaram com o desafio. Desafio em quê, pastor? Desafio em que eles, meus irmãos, aceitaram fazer com Elias, o único profeta aqui. Não que não existisse mais profetas do Deus de Israel, mas aqui este é o que tomou a posição, este foi o que Deus escolheu para, meus irmãos, confrontar o pecado. Esse foi que tinha a ousadia do Espírito ali, meus irmãos, diferente, isso mesmo, para confrontar, e, embora fosse um homem, tivesse suas fraquezas, né? Elias. E ele disse, olha, vamos fazer aqui um desafio, né? No Monte Carmelo, diante de todo o público, todo o cenário que você possa imaginar, isso mesmo. Todo o povo de Israel subiu lá no Monte Carmelo, todo o povo subiu. Milhares de pessoas, todo o povo de Israel subiu lá neste Monte de Carmelo. Também ali havia, meus irmãos, os profetas de Baal, né? O rei de Israel, os príncipes, os anciãos, o povo. Isso mesmo. E Elias faz um desafio e diz ao povo, né? Confrontando os profetas de Baal, dizendo, se Baal é Deus, irá responder vocês, a oração de vocês, com fogo. Mas se o Deus de Israel é Deus, ele vai me responder com fogo. E Elias propôs aqui um desafio, né, para os 850 de Baal e Azerá orar, né, fazer os seus rituais ali e pedir a Baal para responder a eles com fogo. Tinha que cair fogo do céu. E Elias diz, e depois eu vou orar ao Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro de Israel, aquele que criou os céus e a terra. E aquele que responder com fogo, caindo fogo dos céus, esse é o Deus verdadeiro. Isso mesmo. E o que não responder é uma farsa, é uma mentira, é um engano, é o pecado. Isso mesmo. É a corrupção aqui de Israel, é a maldição que está sobre vocês. É a maldição. Isso mesmo. O que não responder é o causador da maldição, é o causador da desgraça, é o causador, isso mesmo, de toda esta seca, esta miséria, esta confusão que vocês estão vivendo, tudo isso aí. Isso mesmo. Todo esse problema aí, aquele que não responder é o culpado. Isso mesmo. De estar levando o povo ao erro. Isso mesmo. E o que acontece? Agora é feito, meus irmãos, o desafio, né? E todo o povo disse, boa é esta palavra. Boa é esta palavra.
Que assim seja. O desafio está feito. E agora, meus irmãos, os profetas de Baal fazem ali o seu altar, né, para a sua abominação. Isso mesmo. Põe ali um bezerro, né, um animal ali, e começam a clamar, né, a orar ali, né, a orar não, né, a fazer os seus rituais satânicos para Baal e Azerá, que eram as abominações, a corrupção que estava ali naquele lugar. E começaram ali a pedir, a clamar, isso mesmo. A se retaliarem, se cortavam, isso mesmo. Se cortavam, se retaliavam ali, meus irmãos, e nada acontecia, isso mesmo. Tudo que você possa imaginar, eles faziam, e não era apenas um, era 850. 400 de Baal, 450 de Baal, e mais 400, isso mesmo, de Azerá. E ali, meus irmãos, eles passaram até meio-dia, e a Bíblia diz que nada lhes aconteceu, isso mesmo. Olha aqui, ó. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em alta vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E Elias ficou, meus irmãos, aqui rindo, zombando deles, né? Um único homem, dizendo: Baal certamente está dormindo, ou está viajando, isso mesmo, ou está ocupado, isso mesmo. E até meio-dia eles ali, meus irmãos, se cortando, ali, meus irmãos, fazendo o ritual ali macabro deles. E eles clamavam, né? Esses eram os profetas de Baal, né? E eles clamavam a grandes vozes, se retalhavam com facas e lancetas, conforme o seu costume, até derramarem o sangue sobre si. Olha que coisa satânica, isso mesmo, que aconteceu aqui. Mas nada aconteceu, meus irmãos, nada aconteceu, porque Baal não era Deus, Baal era uma mentira, Baal era um engano, isso mesmo, para aquele povo, isso mesmo. Nenhum sistema, isso mesmo, nenhum sistema, meus irmãos, pode mudar a vida de ninguém, isso mesmo. Não há, meus irmãos, mudança, transformação, libertação, salvação, a não ser por um único meio e caminho, que é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que veio trazer perdão ao pecador, aquele que veio, meus irmãos, libertar o cativo e o oprimido, isso mesmo. E nada aconteceu, até meio-dia, eles clamavam, ali se cortavam e nada, nenhuma resposta lhes aconteceu. Elias, meus irmãos, agora é sua vez, né, de preparar o altar, colocar ali, meus irmãos, o novilho, né, o bezerro ali que iria ser apresentado como sacrifício, e pedir agora a resposta do Deus Altíssimo. Isso mesmo. Baal já tinha sido envergonhado, frustrado. Agora era Elias que iria orar e clamar ao Deus verdadeiro, o único homem, diante de uma grande multidão, que tinha se desviado do Deus vivo, que tinha se corrompido dos mandamentos e da palavra de Deus. Isso mesmo. Tinham seguido a doutrina e a cultura isso, estabelecida ali em Israel, por Jezabel, por Baal, isso mesmo. E se a gente, meus irmãos, analisar qual é a cultura, meus irmãos, qual é o caminho, isso mesmo, que estamos vivendo, se a gente olhar. Nós devemos, meus irmãos, analisar. Deus, meus irmãos, Ele quer que nós venhamos estar servindo a Ele, sendo obediente a Ele, a sua palavra, que estejamos rendidos a Ele. Não é rendido à cultura deste mundo, ao sistema diabólico, perverso, pecaminoso, corrompido deste mundo, de forma nenhuma. O sistema deste mundo está corrompido e apodrecido,
Isso mesmo, apodrecido. E só a salvação por um único meio, Jesus Cristo. Ele é quem pode trazer libertação. Ele é quem pode trazer salvação para a sua vida. Ele é quem pode mudar a sua história. Ele é quem pode te libertar, te curar, restaurar a sua vida, restaurar a sua casa, o seu lar, a sua família. E nunca é tarde para começar uma restauração na sua vida. Se você crer, você acreditar, agora é o momento para que o Senhor possa agir na sua vida, na sua casa, na sua família. É só você crer. É só você crer e entregar-se ao Deus verdadeiro. Crer em Jesus Cristo como seu único Salvador e ser obediente, lutar. Ah, pastor, vai ter uma luta. Vai. Elias enfrentou uma grande luta. Elias enfrentou uma grande luta para combater a idolatria, a imoralidade, o pecado que havia ali em Israel. Passou 3 anos e meio fugido, querendo matarem ele. Isso mesmo. Perseguindo e procurando ele em tudo que era lugar. Enfrentou lutas, desertos. Quem, meus irmãos, não está sujeito e não quer enfrentar crises, problemas, para botar a vida em ordem em dias, vai continuar vivendo no sistema e escravo deste mundo, escravo, meus irmãos, das forças das trevas. Mas aquele que tomar uma posição, colocar-se diante do Filho do Deus Altíssimo, Jesus Cristo, terá os seus pecados perdoados, terá a sua vida transformada, terá uma mudança na sua vida. Jesus, ele quer te salvar. Jesus, ele quer mudar a sua vida. E Elias, meus irmãos, tomou 12 pedras para agora montar o altar do Senhor. 12 pedras. Por que 12 pedras? Porque as 12 pedras representavam aquele povo, que eram as 12 tribos de Israel. Eram os 12 filhos de Jacó que tinha se denominado aquele povo, aquela grande nação. Elias toma 12 pedras e forma e constrói ali o altar, restaura ali o altar. Por que, pastor, ele tomou 12 pedras e fez o altar com 12 pedras? Porque representava o altar do Deus vivo que tinha sido destruído por eles. Eles tinham deixado de adorar, de cultuar, de servir, de obedecer ao Deus vivo, de prestar culto ao Deus vivo. E tinham, meus irmãos, se corrompido, tinham se entregado à cultura diabólica que tinha sido implantada ali sobre Acabe e Jezabel. Israel, a nação, o povo de Israel, estavam, meus irmãos, totalmente desviados, isso mesmo, dos caminhos do Senhor, desviados. E Elias toma 12 pedras, 12 pedras, 12 pedras, e ali constrói o altar. O altar que nunca deveria ter sido destruído. O altar que nunca deveria, meus irmãos, ter sido abandonado. O altar, meus irmãos, que nunca deveria, meus irmãos, ter sido negligenciado. É o altar de adoração ao Deus vivo. Eu pergunto para você, como está o altar da sua vida? De serviço, de obediência, de temor? Como é que está o altar da sua vida? De servir ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. E alguém diz assim: pastor, o altar da minha vida está em ruínas. Isso mesmo. Eu não estou aqui para julgar você, mas eu estou aqui para te dizer que Deus pode restaurar a sua vida. Há tempo e há oportunidade de haver uma restauração na sua vida. De você alinhar, tomar uma atitude e esse altar ser reerguido e restaurado. Isso mesmo. E que outrora, isso mesmo, foi vergonha, foi humilhação, agora vai ser honra, vai ser milagres, vai ser obediência, vai ser uma nova vida agora diante do Deus Todo-Poderoso, servindo a Ele com obediência na sua palavra. Jesus, ele quer te perdoar, ele quer restaurar a sua vida, a sua casa.
Isso mesmo. Há um confronto, há um confronto, pastor. Elias sofreu. Elias, meus irmãos, passou lutas, aflições, mas ele resolveu combater isso mesmo, a corrupção que ali havia em Israel. Ele tomou uma atitude, uma posição. Você pode tomar uma atitude na sua vida agora. Tomar uma atitude, dizer um basta. Basta naquilo que está me levando para o pecado. Basta para aquilo que está corrompendo os bons costumes. Basta para aquilo que está esfriando, me desviando do caminho da salvação. Basta isso mesmo. Para um comodismo que está me afundando, isso mesmo. Aparentemente está indo bem, mas está me afundando para uma frieza espiritual. Basta isso mesmo. Para o sistema corrompido e apodrecido deste mundo. Basta isso mesmo. Basta. E Jesus, ele entra e restaura a sua vida. Traz vida, alegria, mudança. Aleluia. Elias agora restaura as 12 pedras, né? Pega as 12 pedras e restaura o altar. Restaura o altar. Põe ali, meus irmãos, o novilho, prepara o altar e ora ao Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E Elias orou, né? Olha aqui, ó. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje, que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Aleluia. Conforme a palavra de Deus. O que Elias estava fazendo ali não é conforme ele, não é conforme, não, meus irmãos. Elias estava fazendo conforme a palavra de Deus. Você pode até não gostar, isso mesmo, assim, mensagem, isso mesmo. Mas você sabe que o que está sendo pregado aqui é a palavra verdadeira do Senhor. Isso mesmo. E ele diz, olhe bem, respondeu-me, e ele disse, Elias, né? Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor, olha bem, caiu fogo dos céus do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. O que vendo todo o povo caiu seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quando o povo viu o fogo descer dos céus, do trono do altar do Deus Altíssimo, consumir, meus irmãos, o holocausto que ali estava sobre o altar, o povo não resistiu a tamanha glória, poder do Deus Todo-Poderoso. O povo caiu prostrado em terra e choravam, e se humilhavam, e clamavam, e suplicavam, e diziam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Baal é uma mentira. Isso mesmo, Baal é uma mentira. Este mundo é uma mentira. O sistema deste mundo é uma mentira, é uma corrupção. O sistema deste mundo é apodrecido. Isso mesmo, só o Senhor é Deus. Só Ele pode te dar a vida. Só Ele pode mudar a sua história. Só Ele pode te libertar. Só Ele pode te tirar da vergonha, da lama, do opróbrio. Somente Ele pode mudar a sua vida agora. Pois se renda-se ao Deus vivo. Toma uma atitude na sua vida. O mesmo Deus que respondeu com fogo à oração do seu servo Elias é o mesmo Deus que te responde agora e muda a sua vida, te liberta, te transforma, restaura, te cura, te livra. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Seja livre. E Elias lhe disse agora, a todo o povo: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles
escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro Quizon, e ali os matou. E ali, meus irmãos, todos os profetas de Baal agora foram mortos. A corrupção, o mal que estava levando Israel para o pecado, para a idolatria, que estava desviando eles, agora, meus irmãos, foi tirado do meio deles. Isso mesmo. Os profetas de Baal foram mortos. A corrupção que estava ali, o mal que estava ali causando, o desvio, foi tirado. Isso mesmo. Porque, meus irmãos, não tem como a gente entregar a vida para Jesus e continuar, meus irmãos, ainda servindo ou seguindo, meus irmãos, a cultura deste mundo. Não tem como, meus irmãos, isso mesmo. Eu ver fogo cair dos céus, eu ouvir a resposta, eu receber, meus irmãos, o perdão dos meus pecados, a mudança na minha vida, e ainda continuar insistindo com aquilo que tem desviado-me, isso mesmo, da palavra de Deus. E agora, meus irmãos, todos foram mortos. Isso mesmo. Isso representa, meus irmãos, que o mal, aquilo que não condiz, aquilo que não faz parte da nossa vida com Deus tem que ser tirado. A atitude tem que ser tomada. Tome agora uma atitude e deixe que o Senhor Ele mude e transforme a sua vida. Amém? Eu quero orar por você neste momento, pela sua casa, pela sua família. E eu quero dizer que Jesus, Ele muda a sua história. Ele te perdoa, Ele te cura, Ele restaura. Isso mesmo. Ele tira isso, tudo aquilo que você precisa agora para ter uma vida nova, Ele pode fazer agora na sua vida. Eu quero orar por você agora. Quero orar. Desde o começo, quando eu entrei aqui, eu disse que eu queria ajudar você. Eu tenho enfrentado uma batalha muito grande, muito. Isso mesmo. Mas tudo porque eu decidi, meus irmãos, a colocar minha vida, isso mesmo, para servir ao Senhor e para ajudar as pessoas, levando a palavra, cumprindo aquilo que Deus Ele me chamou. Eu creio que algo grandioso Deus Ele tem para fazer na sua vida. Isso mesmo. Vamos orar. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui nos rendemos diante de Ti, ó Deus eterno, maravilhoso. Aleluia, Senhor. Ó Pai, eu oro agora, Senhor. Eu oro agora por esta casa, Senhor. Eu oro por esta família. Eu oro por esta pessoa que me ouve, Senhor. Tem enfrentado uma batalha, uma luta muito grande. Ela está precisando de um milagre, de um socorro, de uma mudança. Diante do mundo, Pai, não há jeito, Pai. Mas Tu és um Deus que cura, que restaura, que liberta, que transforma. Aleluia, Senhor. Pois entra com poder agora, Jesus, salvando, libertando, curando, operando maravilhas, Senhor. Levando o socorro, a salvação, Senhor. Ó Deus eterno, maravilhoso, aqui eu te peço, Senhor, que nos rendemos diante de Ti. Ó Senhor, ouve a nossa oração. Ouve, Senhor. Quebranta corações, Pai, liberta cativos, oprimidos, cura enfermos, Pai. Faz com que, Senhor, toda obra diabólica, todo sistema mau, perverso, possa cair por terra que tenha aprisionado esta pessoa. Entra nesta casa, nesta família, neste lar, neste trabalho, Senhor. Entra no íntimo da alma desta pessoa, Senhor. Liberta de toda a escravidão. Ó Deus Altíssimo, Deus Eterno, Soberano, aqui nós nos rendemos diante de Ti, Senhor. Toca agora sobre esta pessoa, Senhor, removendo toda dor, Pai, toda opressão, todo mal, Pai, todo medo, Pai, toda doença, em nome de Jesus Cristo, aleluia. O Espírito Santo, toma agora, Senhor, esta vida, esta casa, restaura este altar, liberta, Senhor, de todo o mal, Senhor, de toda a escravidão, liberta, Senhor, de todo o mal, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que haja uma restauração, que haja uma mudança, que haja, Senhor, milagres, transformação, santificação, Senhor, que a Tua palavra possa entrar, Pai, como uma flecha, Senhor, convencendo pelo poder do Teu Espírito agora, e que nunca mais a vida desta pessoa seja a mesma, ó Deus eterno, aleluia, aleluia.
Seja livre agora, seja curado, curada pelo poder do nome de Jesus. Receba o poder de Deus, seja restaurado, restaurada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Diga, eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua. Fiquem todos na paz. Creia, acredite aí no milagre, na providência, na provisão, no socorro de Deus sobre a sua vida. Eu amo vocês, tá?